Boa noite, alunos. Eu me chamo Laís, sou psicóloga e vou trabalhar com vocês a disciplina de saúde mental. Então, a partir desse momento, nós vamos começar a trabalhar e a partir daí acredito que vocês vão começar a ter uma visão mais crítica e, além disso, empática sobre o sofrimento mental e a saúde mental, tá? Vocês vão receber um material que no primeiro slide vai falar o que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, vai ser a saúde mental, psiquiatria versus saúde mental na atualidade, a psiquiatria medieval, a primeira revolução psiquiátrica, a reforma psiquiátrica brasileira e a psiquiatria mineira. Quando vamos falar de saúde mental, temos que pesquisar lá no início qual o significado de saúde mental. E nada melhor que isso, que o dicionário. No dicionário Aurélio, o significado de saúde mental vem de um substantivo feminino, que fala que é um estado do organismo, que é um estado de equilíbrio com o ambiente, mantendo condições necessárias para dar continuidade à vida. Estado habitual de equilíbrio mental, físico e psicológico. Então, quando a gente para aí nessa partezinha, né? Mental, físico e psicológico, podemos adentrar na parte da saúde mental. Buscando também no dicionário Aurélio, qual o significado da saúde mental, então? Vamos lá. Também é um substantivo feminino, é uma expressão utilizada para descrever a qualidade cognitiva e emocional de um indivíduo. Ou ainda para designar a inexistência de alguma doença mental. Então, vamos lá. No slide de vocês, a OMS define saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo vem perceber suas próprias habilidades, podendo lidar com estresses cotidianos, podendo trabalhar produtivamente e sendo capaz de produzir para a sua comunidade. Então, a OMS nos traz que pessoas que ainda tenham um estresse, tenham uma fobia, tenham qualquer diagnóstico, elas podem sim viver em comunidade desde que produzam. Ainda são saudáveis mentalmente. Ponto. Continuando. Saúde e saúde mental têm conceitos complexos e historicamente influenciados por contextos sociopolíticos e pela evolução de práticas em saúde. Nos 2 últimos séculos, tem visto a ascensão de um discurso hegemônico que define esses termos como específicos do campo da medicina. Então, saúde vem falar de uma parte de um corpo físico, enquanto saúde mental vem falar da mente, do emocional, do campo cognitivo. Não há emoções que não impactam no corpo. Então, toda emoção vai impactar na questão do corpo físico. Para ter saúde, é necessário ter saúde mental. Uma tem que andar junto com a outra, porém são coisas separadas. Continuando no slide. Entretanto, com a consolidação de um cuidado em saúde multidisciplinar, diferentes áreas de conhecimento têm gradualmente incorporado tais conceitos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doenças ou enfermidades. Essa definição ela vem de 1946. Ela foi inovadora e ambiciosa nessa época, pois, em vez dela oferecer um conceito inapropriado de saúde, ela vem expandir a noção, incluindo aspectos físicos, mentais e sociais para todo o indivíduo. E aí, quando nós falamos, dessas conexões mente-corpo, nós temos que ter em mente que essa conexão acontece assim, componentes subjetivos. Como você experimenta, como você vivencia essas emoções. Componentes fisiológicos. Como que o seu corpo reage àquela emoção. E componentes expressivos. Como você se comporta em resposta à emoção. Então, essas conexões são feitas
entre o corpo e a mente, tá? Além disso, né, se tratando de saúde e saúde mental, vão surgir ainda as doenças emocionais, que interferem diretamente na questão do físico, na questão do corpo. Então, podem surgir aí doenças, né? Alergias, doenças respiratórias, artrites, asmas, cardiovasculares, dores na garganta, úlceras, dentre outras doenças. O neurocientista Antônio Damasio, ele vem com essas noções que as emoções têm a capacidade de curar ou então de prejudicar fisicamente o organismo, tá? Por isso, o olhar do enfermeiro é tão importante nesse primeiro contato com o paciente. Por quê? O primeiro contato que o paciente tem vai ser com o enfermeiro. O primeiro contato que a doença tem, né, para passar de doença para cura, vai ser com o enfermeiro. Então, esse primeiro contato tem que ser de um profissional atento, que tenha um olhar amplo, um olhar que, ao mesmo tempo, consiga acolher, consegue olhar as peculiaridades daquele paciente, daquela doença, tá? Voltando para o slide, a enfermagem em saúde mental é uma arte, exercida acima de tudo na base da paciência e observação cuidadosa de vários aspectos do paciente. Constitui-se uma das especialidades mais importantes e atraentes da medicina. Uma contribuição acerca deste assunto é apresentada por Ferreira, que lembra que os motivos e conflitos dos pacientes psiquiátricos podem não ser nitidamente distintos daqueles das pessoas sadias, sendo a principal diferença a maneira como o indivíduo encara os seus problemas. Em sua grande maioria, os transtornos mentais são crônicos ou recorrentes, e como consequência, o paciente terá de ser acompanhado por um longo período de tempo, se não por uma vida toda. E aí, falando disso, nós percebemos a questão de transtornos mentais, que não é estranho quando o enfermeiro começa a perceber em si, né, ou tentar identificar nos colegas, na família, nas pessoas com as quais ele convive, alguns transtornos, algumas particularidades das doenças, das coisas nas quais ele vai aprendendo no curso, tá? Então, não estranhe se vocês começarem a perceber algo em vocês, tá bom? Vou apresentar para vocês esse livro. Ele é importante, que é o CID-10, é a classificação de transtornos mentais e de comportamento, tá? Ele é importante, ele foi um ganho na saúde mental, porque ele consegue, né, enquadrar várias doenças nesse sentido. O profissional tem que ser polivalente, ou seja, as suas ansiedades têm que transcender a área específica da sua formação, rompendo com a questão do aspecto técnico, evitando a fragmentação de um processo terapêutico. Assume uma responsabilidade individual no acompanhamento do caso, trabalha a aproximação do usuário e a coleta da sua história de vida, o que pode se traduzir em intervenção de responsabilidade e afetividade. Assim, o que se pretende é fornecer subsídios para o conhecimento dos principais aspectos relacionados ao portador de sofrimento mental e contribuir para que o profissional ou equipe tenha uma conduta adequada. Então, a história de vida, né, daquela pessoa que chega ali com um sofrimento mental faz total diferença no sofrimento no qual ela carrega, tá? Então, por isso que a escuta tem que ser ao mesmo tempo, né, empática, acolhedora, e tem que ser uma escuta crítica, porque você tem que estar preparado. Aqui temos uma charge que também vai ser o primeiro exercício que eu vou deixar para vocês. É uma análise, né, eu tô pedindo aí uma análise, e aí eu quero por escrito, deixar na secretaria aqui, dessa charge de Gilmar, tá? Vou pedir para vocês fazerem um paralelo entre esses dois indivíduos que estão do lado de dentro, parece ser um muro, ou de um manicômio, ou de um sanatório, tá? De uma instituição psiquiátrica, porque eles estão até contidos com camisa de força.
e a sociedade que está do outro lado do muro. Então, do lado de dentro eles falam, vamos pular? E o outro do lado de dentro também responde, eu, hein? Do outro lado só tem louco. Então, é algo para se pensar. Quem será que realmente é o louco? Eles que estão contidos, amarrados do lado de dentro, ou a sociedade que vivemos aqui fora? Tá? Então, façam essa atividade e deixem aqui na secretaria, tá? Vão ter outras atividades no decorrer da aula, tá bom? Vamos falar agora da questão da psiquiatria versus a saúde mental, tá? Saúde mental é uma área do conhecimento que, mais do que diagnosticar, ela liga-se a um conjunto de ações que visam a prevenção e a promoção, referentes à restauração, reabilitação e reinclusão do paciente no seu contexto social. Então, o que acontece? A saúde mental, ela vem para promover em vários sentidos, tá? A psiquiatria vem nos dizer aqui que é um ramo da medicina aplicado às alterações psíquicas, do diagnóstico ao tratamento, a profilaxia de doenças mentais. E aí, vamos falar da psicopatologia também. Do grego, né? Morbidade, psique é alma, patologia, morbidade. Então, é a morbidade da alma seria. Se propõe conhecer e descrever os fenômenos psíquicos patológicos, servindo de uma base para a psiquiatria. Voltando, então, recapitulando um pouquinho. Saúde mental é muito mais do que uma troca de termos. Inclui uma doença, né? Uma diferença de critérios. É o foco central da psiquiatria. E é necessário, para se ter uma saúde, entender que a reabilitação e a reintegração desse paciente, enquanto sociedade, é o essencial, tá? E é isso que a psiquiatria faz. Ela faz um estudo científico para ver onde que vai chegar para conseguir levar aquela pessoa para um lugar mais saudável, tá bom? Na atualidade, a compreensão do doente mental não se limita à sua inserção nos hospitais especializados em psiquiatria, mas nos serviços de saúde inseridos na comunidade. Então, vamos lá. A saúde mental na atualidade. Os registros de distúrbios mentais são antigos, são cerca de 2000 anos antes de Cristo. Então, vamos voltar lá na história da loucura. Na Grécia, os portadores de doenças mentais eram divididos em grupos. Então, tinham aqueles que eram considerados mensageiros divinos, né? Que tinham contatos com entidades, divindades, e aí eles eram ouvidos pela sociedade, e tinham aqueles que eram excluídos, né? Porque eles não queriam ser vistos enquanto sociedade, tá? E essas pessoas, muitas vezes, elas eram ligadas à feitiçaria, magia negra, ou elas eram consideradas endemoniadas. A sociedade sempre teve um olhar no sobrenatural, de origem sobrenatural, sobre esses portadores. Então, a loucura, né, por volta de 370, mais ou menos, antes de Cristo, né, 3.000 anos atrás, mais ou menos, era algo considerado de origem sobrenatural. Os portadores, por vários séculos, foram asilados em hospitais psiquiátricos, fechados, onde a finalidade era esconder o que não se devia ser visto. Na Grécia, isso foi diferente. Então, como eu falei, algumas doenças eram apoiadas na magia negra, na feitiçaria, tá? E aí, com isso, nós vamos falar sobre a histeria e a melancolia, tá? A histeria vem de algo de um deslocamento do útero, o estero. Seria algo por falta de atividades sexuais, o que faria subir o útero ao hipocôndrio. Então, o útero, por falta de atividades sexuais, ele poderia continuar subindo, ele poderia ir para o estômago, o coração e chegar ao cérebro.
Então, naquela época, o que era, né, feito de tratamento em questão à histeria para a questão de mulheres, era casamento para mulheres viúvas ou moças solteiras, ou então banhos com ervas medicinais, né, na parte íntima, vaginal mesmo, tá? E aí vem a questão da melancolia também, que era a famosa bile negra. Era um excesso de tristeza profunda, recorrente, tá? Porém, ao mesmo tempo, né, surge Galeno, que discorda disso, dessa questão, que o útero poderia subir. E aí Galeno traz uma outra visão na questão da histeria. Ele traz que o útero não vai subir mais. Porém, se a mulher, né, se o sexo feminino não tivesse atividades sexuais, esse líquido feminino que é produzido, ele poderia ficar envenenado e envenenar o sangue e originar convulsões. Então, por vários, né, em vários momentos da história, percebe-se que a questão de doença mental, de transtornos mentais, foi um campo de estudo de muita curiosidade para vários pesquisadores e estudiosos. E assim, nesse sentido, pela primeira vez também, né, surge uma concepção em relação aos doentes mentais, que até então eram tratados, né, como toda a sociedade, porém não queriam ser vistos junto, né, das cidades, eles eram exilados, mas se cometessem qualquer ato, qualquer crime, eram julgados como os demais. E aí surge uma nova concepção em relação a isso. São criadas leis que detalham várias condições, insanidade, embriaguez, dentre outras, que estão presentes no ato de um crime, que podem diminuir o grau de responsabilidade do criminoso. E aí agora nós vamos falar da psiquiatria medieval, a Idade das Trevas. O fim da idade, né? O fim da Idade das Trevas vem falar de um período que foi o fim do Império Romano. E aí, esse fim desse Império Romano, ele traz consigo o fim da Idade Média, depois de Cristo. A Idade das Trevas foi um período de grande expansão do cristianismo, em que há a modificação da atitude para com que os doentes mentais, ou seja, as explicações místico-religiosas são retomadas, resultando no atraso das descobertas científicas e do conhecimento humano. E aí, com essa questão da expansão do cristianismo na Idade das Trevas, as pessoas que antes, né, eram consideradas possuídas por espíritos malignos foram perseguidas por quase 3 séculos. Então, muitas mortes aconteceram nesse período, porque essas pessoas não eram entendidas, não entendia-se como algo de doença, né? E aí, na tentativa da igreja de curá-las de um sofrimento, de algo sobrenatural, muitas acabavam morrendo. A ordem absolutista, em 1656, teve como finalidade policiais, mendigos, ociosos, ladrões, dementes, insanos e todas as espécies que poderiam ser eliminadas ou levadas à reclusão. Então, tudo aquilo que incomodava a sociedade em 1656 foi levado para fora da cidade, foi recluso. E é quando a cidade entra em falência, porque ela precisava de pessoas que eram consideradas aptas, capazes para produzir. E a maioria delas foi levadas para um outro ambiente, né? Porque a sociedade não queria vê-los enquanto pessoas capazes, tá? E aí tem a primeira revolução psiquiátrica, que aí surge com Philippe Pinel, que desenvolve a corrente do pensamento de saúdes mentais. O doente mental, então, torna-se um objeto de pesquisa. Antes, esse doente mental ele era visto como alguém que deveria ficar longe, separado da sociedade, e agora ele é visto como um objeto de interesse, um objeto de pesquisa. Então, Pinel surge, né, em relação
a trazer caminhos novos, e aí, com isso, ele recebe reconhecimento, né, internacional, tá? A escola francesa inaugurada por Pinel trouxe muitas inovações nesse campo, como, por exemplo, a influência de tóxicos nas alterações do comportamento, a conceituação da esquizofrenia e a divisão dos portadores de doenças mentais em duas classes. Os degenerados, que apresentariam estigmas morais e físicos, sendo propensos a apresentarem acessos delirantes, e os não degenerados, que eram indivíduos normais, porém predispostos ao transtorno mental. Então, Pinel surge com algo revolucionário. Ele surge conseguindo diagnosticar as pessoas que já eram consideradas doentes em si e pessoas que poderiam vir a desenvolver alguma doença, alguma coisa nesse sentido. Nessa mesma linha de pensamento de raciocínio, né, surge Freud, de 1856 a 1939, que é um médico de origem austríaca, né, que foi um dos pais da psicanálise, que desenvolve a teoria do inconsciente. Então, Freud, né, com a teoria do inconsciente, o que ele vem nos dizer, nos trazer com isso, né? Ele vem nos falar que todas as coisas que estão fora da nossa percepção consciente podem incluir a nossa memória nos primeiros anos de vida. Podem ser desejos secretos, impulsos ocultos, coisas que queremos, tá? Isso é algo do inconsciente. Por exemplo, quando você criança, foi lá na mercearia, lá perto da sua casa, no barzinho perto da sua casa, queria uma bala e sua mãe não deixou. E aí, sem sua mãe ver, você pegou um desejo inconsciente, sua mãe mandou você devolver, você queria. Você sabia que era que você sabia que você queria, e você pegou, mas ainda assim você devolveu. Era um desejo secreto, era um impulso, e aí você devolve. Mas você deixa aquilo guardado no seu inconsciente. E aí, segundo Freud, o inconsciente contém coisas que podem ser desagradáveis. Então, essa pode ser uma lembrança desagradável. Quando você quis algo, você tentou pegar, sua mãe não deixou. Ou até mesmo coisas incuráveis socialmente. Essa era a teoria de Freud. E isso representa um marco na história da psicologia. Os hospitais para doentes mentais começam a crescer a partir daí em número. E com isso, o abandono e os maus tratos começam. Começam as sedações, o isolamento, os resultados de uma indiferença. O que permite o desenvolvimento de respeito de iniciativas mínimas com os pacientes. Então, o respeito a esses pacientes era quase que nenhum nessa época. E os maus tratos aumentavam cada vez mais. Ainda assim, né? Aí aqui a gente já está falando de 1852. No Brasil, houve um marco na história da assistência psiquiátrica, que foi a inauguração do Hospital Psiquiátrico Pedro II, em 1852, na cidade do Rio de Janeiro. No final dos anos 80, o Brasil chegou a ter cerca de 1.000 leitos em 313 hospitais psiquiátricos, sendo 20% públicos e 80% privados, conveniados ao SUS, concentrados principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Mas aí vamos voltar um pouquinho aqui, que nos anos seguintes, né, desse marco institucional, instituições psiquiátricas eram mais uma modalidade de exclusão. Por quê? Até então as pessoas seriam cuidadas, porém eram cuidadas longe desse olhar da sociedade. Então o que me incomoda é tirado do meu campo de visão, tá? Ao fim da década de 50, e aí já são anos depois, né, séculos depois, a situação dos hospícios no Brasil era grave. Então,
os doentes mentais tinham que lidar com superlotação, deficiência, falta de vestuário, péssima alimentação, péssimas condições, né, para dormir. Os técnicos eram escassos, produtos de limpeza insuficientes, tá? E a maior parte dos pacientes só saía dessas instituições depois de mortos, né? Então, a filha engravidou sem ter casado, era mandada para lá. A mulher não quer obedecer ao marido, o marido quer casar de novo, era mandada para uma instituição psiquiátrica. Então, qualquer motivo, né? Era qualquer deslize, né, na sociedade, era um motivo para ser mandado para um hospital psiquiátrico, tá? Contudo, na segunda metade do na segunda metade, né, do século, tá? Continuou inaugurando hospitais psiquiátricos pelo Brasil. E aí tivemos vários manicômios, né? E aí foram inaugurados manicômios, né? Norte, Nordeste, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Maceió, né? Foi quando também ocorreu uma divisão aí, né? Da assistência de saúde. Então, assim, pessoas consideradas indigentes se tratariam na rede pública, né? E outras providenciárias, né? Ou dependentes, com pessoas dependentes, seriam na rede privada ou conveniada, tá? Porém, as condições dessas instituições continuavam precárias, tá? Voltando, né, ao nosso slide, a reforma psiquiátrica nasce com o objetivo de superar o estigma de institucionalização e a cronificação dos doentes mentais. Surgem denúncias e críticas diversas no Brasil nos anos 80, como, por exemplo, o movimento dos trabalhadores em saúde mental, cujo lema, né, o MTSM, né, que é o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, o lema abordava por uma sociedade sem manicômio, e é um tema muito atual hoje em dia. Nesse mesmo período, em 1987, surge no Rio de Janeiro, né? Acontece no Rio de Janeiro, a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental. E os temas naquela conferência abordados foram economia, sociedade e Estado, impacto sobre a saúde e doença mental, reforma sanitária e reorganização da assistência à saúde mental, cidadania e doença mental, direitos, deveres e legislação do doente mental. Então, são temas que foram tratados, né, em 1987, que ainda são muito atuais, tá? Esse movimento, essa reforma, teve um significado de mudança no modelo de tratamento. E aí, no lugar de isolamento, né, dessas pessoas que têm um sofrimento mental, surge uma nova modalidade de tratamento, né, que é mantê-las num convívio familiar, num convívio, né, em sociedade, em comunidade, em vez de prendê-las no hospital fechado psiquiátrico, né? E aí elas são cuidadas por profissionais diversos e têm uma atenção psicossocial e comunitária, tá? Nesse mesmo ano surge o primeiro Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, na cidade de São Paulo. A Constituição de 1988 vem ampliando a saúde, afirmando como um direito do Estado, né, que a pessoa tem um direito único de saúde, que é a criação e a consolidação e a valorização de conceitos como descentralização, municipalização, território, vínculo, responsabilidade de cuidados e controle social. Então, antes, né, que a sociedade, o médico, né, a pessoa, quando era diagnosticada com um sofrimento, um transtorno mental, ela perdia todos os seus direitos, ela era tirada de todos os seus direitos. Agora, a partir, né, de 1988, isso foi devolvido. Então, é um marco para a saúde mental, tá?
Isso estamos falando do âmbito, né, do Brasil, da questão do país inteiro. E aí agora eu quero chamar a atenção de vocês para psiquiatria mineira, tá? Em Minas Gerais, se concentrava, né, um grande número de hospícios, sobretudo em Belo Horizonte, Barbacena e Juiz de Fora. O marco da virada decisiva da reforma psiquiátrica em Minas Gerais deu-se a partir da realização do terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria, em 1979, onde as denúncias e propostas da reforma política de saúde mental foram apresentadas. Houve a produção de reportagens intituladas como Nos Porões da Loucura e do filme Em Nome da Razão, de Elvésio Raton. Esses dois documentários, filmezinhos, são bem antigos e eles estão no YouTube, né? Dá para encontrá-los no YouTube. Porém, tem umas imagens bastante pesadas que podem incomodar algumas pessoas. Então, eu não coloquei elas aqui no nosso vídeo, tá? Eu coloquei um videozinho depois que fala um pouco de Barbacena. Tem umas fotos reais da época de Barbacena. Essas fotos foram um dos motivos que ajudou, né, na reforma psiquiátrica em Minas Gerais, que ajudou a fechar o Hospital de Barbacena, que na época foi tido como um holocausto brasileiro, tá? E aí a gente tem que pensar que nessa época, quando foi aberto, né, o hospital em Barbacena, tinha um trem que vinha de diversos lugares e parava em Barbacena, então chamava o Trem dos Loucos, tá? E tinha um vagão só de louco. Guimarães Rosa, por exemplo, tem uma poesia que fala, que ele né, descreve como que era o vagão do Trem dos Loucos. Como que isso na época, né, incomodou tantas pessoas, tá? O Hospital de Barbacena, por exemplo, chegou a vender corpos para universidades de medicina de vários estados brasileiros, porque chegou um momento, né, no hospital em Barbacena, que o número de óbitos era tão grande que eles não tinham como enterrá-los. Então, assim, a história, né? Estou falando de Barbacena, porque foi esses dois documentários que eu citei aqui, que eu não coloquei o vídeo, fala dele. O vídeo que eu vou colocar depois, né, para vocês assistirem um pedaço. É um documentário, tem até um livro, Holocausto Brasileiro, tá? E aí tem uma reportagenzinha, ela é pequenininha, desse vídeo também, tá? E aí mostra a realidade de como ela era naquela época. E aí, no final das atividades, eu ainda deixei um trabalhinho para vocês fazerem. Como que é hoje? Essas instituições psiquiátricas, como que elas estão funcionando hoje. Porque vocês agora vão ter uma noção do que os doentes mentais ou pessoas, né, que incomodavam a sociedade de alguma forma, eram colocadas nessas instituições e como elas eram tratadas. Além desses dois, tem um filme brasileiro com o Rodrigo Santoro, O Bicho de Sete Cabeças, excelente filme também, tá? Para quem tiver interesse nesse assunto, claro. Sugiro que assistam, é muito interessante, até para discussões futuras, que também fala dessa questão de internações em hospitais psiquiátricos, tá? Voltando na questão da psiquiatria, temos que lembrar que nessa época temos a questão do eletrochoque, que era algo inovador para tratamento de pacientes. Tivemos a descoberta do Aldol, que também foi inovador, tá? Tivemos a descoberta de várias cirurgias, né? Minimamente, para aquela época, invasivas, para controlar impulsos ditos nervosos, histéricos, tá? Então, tudo que fora descoberto, né, nas décadas, né,
50, 80, ou antes disso, 1745, foi inovador para aquele momento. Hoje, assistindo às imagens, vocês podem pensar que é algo como alguém faria aquilo. Mas na época foi inovador. Foi um dos melhores tratamentos pensados, né, para aqueles pacientes. E aí, assim, vocês vão perceber que tem a questão da lobotomia, né? A lobotomia começou a ficar tão banal que às vezes as pessoas faziam em casa com um picador de gelo e um pequeno martelinho, tá? E foi algo realmente inovador para aquele momento, né? Para aquela descoberta. Os eletrochoques, acho que eu já falei. A imersão, né? Água escaldante com as banheiras, né? De gelo, né? E por aí são N tratamentos considerados hoje em dia tortura, né? Assistam, por favor, o videozinho, tá? É rapidinho, muito rapidinho mesmo. E façam a pesquisa que eu pedi, tá? Vocês vão ver que logo após o vídeo, né, que fala de um livro que é o Holocausto Brasileiro, que foi as imagens mais tranquilas, na verdade, que eu consegui, eu pedi as atividades: descrever sua análise da charge. Quando Baloni descreve psiquiatria, psicopatologia e psicologia, o que ele quer demonstrar com isso? Número 3. Após essa introdução dos autores e a definição da OMS, o que você entende ser saúde mental? 4. Quais as contribuições da reforma psiquiátrica brasileira para a saúde? Tá? E quais instituições de saúde mental ainda estão em funcionamento no Brasil? Qual a capacidade, modalidade de tratamento e número de pacientes? Ah, não consegui achar todas. Tentem, por favor. Vocês vão ter uma semana, tá bom? Deixar na secretaria da escola, tá? Todas essas atividades são avaliativas, estão valendo ponto para nota, né? Claro. Qualquer dúvida, tá? Podem mandar, tá bom? Assistam o vídeo. Holocausto Brasileiro, da jornalista mineira Daniela Arbex. O título é discutível. O Holocausto foi um momento singular da história do século XX, com 6 milhões de judeus mortos. Independente de números e conceitos, as fotos de Luiz Alfredo, na época repórter fotográfico da revista O Cruzeiro, mostram claramente que alguma coisa muito grave se passou por aqui. O título realmente é forte. A gente sabe que o Holocausto ele remete ao nazismo, mas assim como os judeus foram encaminhados para os campos de concentração nazistas em vagões de carga, os pacientes do Hospital Colônia também foram encaminhados para cá em trens, em vagões de carga. E quando eles chegavam nesses vagões, eles já tinham a sua condição, eles já eram desumanizados, né? Eles eram trazidos para cá, chegavam aqui, eles passavam por um banho de desinfecção, eles tinham as cabeças raspadas, eles eram uniformizados e tinham a sua humanidade confiscada. Então, assim, foi uma tragédia, claro que não na proporção dos milhões de judeus, mas foi uma tragédia também singular na nossa história. A maioria dos loucos que vinha para o hospício de Barbacena vinha trazida pelos trens. Tanto que surgiu em Minas, há muito tempo, uma expressão que existe até hoje: trem de doido. E o próprio escritor Guimarães Rosa já mencionou esse trem que trazia loucos para Barbacena num de seus contos. A gente reparando, notava as diferenças. Assim, repartido em dois, num dos cômodos, as janelas sendo de grades, feitas de cadeia, para os presos. Para onde ia no levar as mulheres, era para um lugar chamado Barbacena, longe. Para o pobre, os lugares são mais longe. É incrível, o Soroco, sua mãe e sua filha,
É um conto em que ele fala de Barbacena, ele cita a cidade de Barbacena e ele conta como foi a despedida do Soroco com os amores da vida dele, que eram duas pessoas consideradas loucas e que precisavam ser colocadas nesse trem da solidão coletiva. Os vestígios daquelas viagens de trem ainda existem por aqui. Embora os trens tenham mudado, hoje só transportam mercadoria e as estações tenham sido fechadas, algumas semi-destruídas pelo tempo. Barbacena, em Minas Gerais, produz flores, e elas são tão abundantes aqui que os buquês substituem as cruzes nesse cemitério. A cidade, dominada pela família Andrada até hoje, queria ser capital de Minas, mas teve que se contentar em ganhar um manicômio em 1903, início do século XX. Em torno do hospital cresceu também uma rede de clínicas particulares que existe até hoje, e no passado abrigou pacientes célebres como o craque Heleno de Freitas. Era um jogador excelente, mas extremamente temperamental. A sífilis, o vício em éter e a raiva se transformaram em loucura. Passou 4 anos e 10 meses e 25 dias internado até morrer de paralisia progressiva, esquecido em 1959. Mas no manicômio de Barbacena também se escondia um capítulo da vergonha nacional. O livro menciona que apenas 30% dos pacientes tinham diagnóstico de doença mental. Sim, é uma estimativa de que eram encaminhados para cá. Eram homossexuais, militantes políticos, meninas que haviam perdido a virgindade antes do casamento, pessoas tímidas ou pessoas assanhadas, meninas que gostavam de brincar na rua com meninos e não eram bem vistas, e claro, os insanos. O livro tem esses personagens, por exemplo, a própria mãe, a Geralda, a mãe do João Bosco, ela era uma menina que foi estuprada pelo patrão, aos 14 anos de idade, engravidou, e para esconder essa gravidez, ela foi trazida para o Hospital Colônia, e onde ela permaneceu, teve o filho dentro do hospital, e depois, quando ele tinha 2 anos, eles tiraram essa criança dela, e ela nunca mais soube desse filho, e ele nunca soube dessa mãe. Então, assim, é um caso muito claro de alguém que não sofria qualquer tipo de doença mental e que foi trazida para cá porque passou a ser uma pessoa indesejável. E os choques elétricos? Eu li também no livro que os choques, uma das pessoas que ministrou, que eles eram ministrados sem nenhuma prescrição médica e que às vezes pessoas morreram nesse choque. Isso é uma das partes, eu acho que mais dramáticas dessa história, porque não havia uma finalidade terapêutica para o eletrochoque. Hoje, ainda se prescreve eletrochoque para determinados tipos de doença. Mas o Conselho Federal de Medicina ele é claro quando ele diz que é preciso ter anestesia, que é preciso que a pessoa tome alguns remédios para minimizar os impactos do eletrochoque. E lá, naquele momento, não. O eletrochoque ele foi usado como forma de contenção, como forma de intimidação. E é muito impressionante, e eu acho que aí caracteriza claramente a tortura, porque essas pessoas recebiam eletrochoque a seco. A imprensa entrou muitas vezes no hospital fazendo reportagem. E, apesar disso, não houve nenhuma mudança naquela época. Não. Eu acho que é porque, eu acho que o que sustentou esse modelo da colônia, e que sustenta até hoje alguns hospitais psiquiátricos, é exatamente uma cultura eugenista de limpeza social. Isso era muito forte naquela época e isso permanece até hoje. É como se a gente considerasse que existem vidas que valem menos. Como se essas pessoas não fossem sequer importantes. Então, para a escória, a gente segrega. A escória, a gente isola. Exatamente isso. Parece que havia, não só em Minas como no Brasil, como mesmo no mundo, uma certa visão de manicômio na qual ainda prevalecia uma certa tolerância com a violência. Se a gente pensar, em 2004 foi feita uma caravana no país, que envolveu o OAB, Conselho Federal de Psicologia,
e encontrou em 16 estados brasileiros situações de violação de direitos em vários hospitais. Isso em 2004. Se a gente pensar que em 2013, neste ano, a gente ainda tem hospitais psiquiátricos sendo fechados, porque funcionam como mini colônias, a gente vai ver que o Holocausto não acabou. Barbacena não foi um caso isolado no Brasil. Ainda na década de 80, eram precárias as condições da colônia Juliano Moreira, onde visitei Arthur Bispo do Rosário para contar a trajetória de um artista sensivelmente louco. E mesmo o Juqueri, em São Paulo, de cuja visita trago algumas lembranças, inclusive a desse interno, que parece descrever com o corpo uma história coletiva. Quem documentou o funcionamento do manicômio de Barbacena foi o cineasta mineiro Elvésio Ratum. No filme, ele revela que o manicômio foi construído com cristais tchecos e outros itens importados. Destinava-se a fazer história. Eu me lembro como se fosse hoje, não tinha cama. Os pacientes dormiam no capim, no chão, e os doentes ali deitavam. De manhã, pelo fato do doente, né, pela doença mental dele, então defecava, urinava naquele capim. Então de manhã, tirava aquele capim, estendia ali em frente ao torreão, para secar. Eram verdadeiros animais. Eu, quando comecei aqui em 62, trabalhava nessa parte de registro de paciente. Inclusive o Raul Soares e o Galba, na época, descarregavam ônibus aqui semanais de pacientes. Era 40, 50 cada remessa. Então era o Deus nos acuda. Orgulho do meu Brasil. Mas a história é implacável, pois na memória do Museu da Loucura sobraram apenas os aterrorizantes instrumentos da época. Máquinas de choque, camisas de força e lembranças da lobotomia. Desde o princípio do século, o Brasil passou por uma reforma no tratamento de pacientes com transtornos mentais. E ninguém viveu mais amplamente toda essa transformação do que Elzinha, uma sobrevivente do manicômio em Barbacena. Hoje, ela vive na cidade, num núcleo terapêutico residencial com mais 7 mulheres, com níveis de dificuldades diferentes, mas em harmonia na casa que habitam. Elzinha foi internada quando menina numa instituição para menores, na cidade de Oliveira, em Minas Gerais. Adulta, foi transferida para o manicômio de Barbacena e hoje vive uma vida integrada na cidade. Aqui é muito bom para mim, graças a Deus. Eu saio, eu vou quando eu quiser ir na rua sozinha, eu vou na rua aqui sozinha, com pão de prato. Se eu quiser eu ir lá na feira sozinha, fazer uma comprinha, comprar uma verdurinha, eu vou sozinha, graças a Deus, e venho, eu volto direitinho. Você lembra quando foi internada? Ah, meu Deus, eu lembro disso, Nossa Senhora. Isso era uma coisa muito triste. Uma coisa muito triste, foi no Nossa hospital, Senhora. Né? Foi. Não era uma casa como essa? Não. Não foi internado, Nossa Senhora, é muito triste, muito. Lá a casa velha, tudo era choque, era cela, mas graças a Deus, que eu nunca fiquei na cela, nunca tomei choque, graças a Deus, eu falo a verdade, quem fala a verdade não merece castigo. Eu nunca tomei choque, nunca fiquei na cela. Mas eu ficava com pena das outras, quando ela ficava lá na cela, lá, aquela chuvada, molhando ela, tadinho, frio. É quando era tempo de frio, ela ficava lá na cela, lá, as outras tomando choque, coteada. Isso eu estava feliz. Choque, elas gritavam muito? Ela gritava muito, tadinha, ela gritava. Não estou fazendo nada com ninguém, não. Não tô batendo ninguém, não, aquelas fraquinhazinhas, tadinha. Eu falava com o doutor assim, não faz isso não, doutor, não dá choque nela não. Ela não está batendo ninguém, ela não está fazendo nada com ninguém. Ah, eu dou choque mesmo. Deu choque mesmo. Aí Deus ajudou que Deus ajudou, que foi Deus mesmo, que Deus está lá no céu mesmo,
que eu rezei mesmo, Deus está lá no céu, foi tudo mesmo que ajudou, que chamou o governo veio, aí parou com isso, tirou o choque, tirou a cela, tirou tudo e tudo. Agora melhorou tudo, agora está tudo, a casa dele lá em cima está tudo bonito, graças a Deus, tem colchão, tem cama. Ô Elza, a tua família te visitou alguma vez? Ah, não, nunca visitou eu não. Depois que eu vim para cá, ninguém não visitou eu não. Eu tenho vontade eu pergunto a todo mundo aqui, se eles falam, eu pergunto, será que eu não tenho família não? Eu queria que minha família disse aqui só para vir me ver, e para me ver que eu estava boa, graças a Deus e tudo, e ver eles também, e não era para eu ir embora ficar com eles não. Era para viver. Eu pergunto se eu tenho irmão, não sei se eu tenho, eu não sei. Não sei porque me internaram criança agora. Eu não sei porque me internaram criança assim, eu não sei. Não fiz nada com Deus, não fiz nada com ele. Um outro sobrevivente é Adelino, que se casou no manicômio com Newton e conseguiu, com a mulher, montar uma casa em Barbacena. Ele economizava e vendia rapé a ponto de se tornar importante entre pacientes e funcionários, porque emprestava dinheiro a juros. Conseguiu juntar um dinheirinho. Graças a Deus, eu emprestava o dinheirinho, né? Eu trabalhava, que é cruzeiro, mas é real não. Os guardas também pegavam, o funcionário pegava dinheiro emprestado com o senhor. Pegava, emprestava. Pagava? Pagava. Eu cobrava dinheiro no duro. Pagava, graças a Deus. Isso é uma coisa rara, né, senhor Adelino? Normalmente eles tomam o dinheiro do ente. Não tomava. Mas de mim não tomava, não. Eu tomava a polícia. Ah, é? Eu pagava direitinho. Se a gente considerar que hoje Barbacena é uma cidade que tem 28 residências terapêuticas funcionando bem, a gente vai ver que é a cidade com o maior número de residências terapêuticas em relação ao número de habitantes, proporcionalmente. E que é um modelo que ainda, às vezes, engatinha em algumas cidades brasileiras e Barbacena está tentando correr atrás, através da implantação de serviços que funcionam bem, né, que procuram integrar essas pessoas com a comunidade. Nem tudo, no entanto, foi resolvido com o chamado movimento antimanicomial e com as mudanças no sistema de atendimento psiquiátrico. Os núcleos terapêuticos em casas são mais caros e os 62 remanescentes do manicômio de Barbacena, que foram para clínicas particulares conveniadas com o governo, estão sob a vigilância do Ministério Público. Esta promotora, especializada em pacientes com sofrimento, investiga a sobrevivência de métodos antigos nessas clínicas particulares, hoje mais difíceis de inspecionar do que os próprios hospitais públicos. Isso é uma realidade que afeta todo o território nacional. Nós temos ainda hoje uma vertente da colocação do portador de transtorno mental ou do sofrimento mental numa condição de subhumanidade. E, lamentavelmente, pela realidade e pelo conhecimento prático que eu tenho na minha atividade, ainda existe um descompasso do reconhecimento mínimo de direitos da dignidade humana em determinados locais, e muitos deles, né, numa gravidade muito grande, ainda conveniados ao poder público. Qual o recurso que nós temos para entender o que está se passando lá dentro? Eu acho que precisa, novamente, um verdadeiro olhar com relação ao sofrimento. O paciente que aporta numa clínica particular, o paciente não aporta ali por iniciativa própria. Ele aporta ali porque a família o leva. E discutir a questão da chegada do paciente, da permanência dele, é discutir a própria cultura da loucura. Quem é internado hoje? Nós temos hoje uma emergência da internação dos que são os dependentes e os que fazem uso abusivo de substâncias entorpecentes. Eu chamo a atenção porque são as substâncias entorpecentes denominadas ilícitas. Porque nós convivemos com a questão que é uma epidemia na área da saúde, a questão do álcool. E hoje nós temos uma emergência
e uma iminência, uma gritante majoração do volume de pessoas que têm sido segregadas em manicômios psiquiátricos em virtude de um comportamento que fere uma norma legal. E hoje, a nossa realidade, se a gente fizer um levantamento estatístico, tem havido uma demanda muito grande à internação por vias de acesso ao judiciário, do que a gente chama de uma denominada internação compulsória, ou que uma vertente que eu coloco, que eu acho que também precisa ser muito discutida, é a questão da vertente que tem um cunho empresarial, do oferecimento de algumas clínicas particulares de um tratamento miraculoso, como se a questão do sujeito em si tivesse uma solução numa internação psiquiátrica, que é o mais grave. O trem de doido não existe mais em Minas, exceto com outro sentido na linguagem popular. Nem todas as promessas da reformulação do modelo de atenção à saúde mental foram cumpridas, mas o próprio Hospital de Barbacena está mudado. Antes mesmo da reforma, pessoas como a doutora Nise da Silveira romperam com o choque elétrico e estimularam a terapia pela arte. A pintura substituía a lobotomia no tratamento dos pacientes. Aonde veio um rapaz de gás aí, eu estava lá fora, ele não me conheceu direito e falou assim, já casou? Eu falei, não quero casar não, não quer casar não? Não, casa comigo. Aí eu falei assim, que é isso? Não, às vezes você é casado. Aí eu falei assim, você é bonita. Ele falou assim, obrigado, você é bonita também. Ó, quando você quiser casar comigo, você telefona pra mim que eu vou casar com você. Eu ri de rir. Nessa cerimônia de despedida da professora de música Regina Monteiro, os internos de Barbacena cantam e dançam em sua homenagem. O sofrimento ainda existe, mas o Brasil deu alguns passos ao transformar em peças de museu os instrumentos de tortura do passado.